Certo momento, viu algumas pessoas que passavam apressadas, demonstrando grande aflição. Choravam muito. Intuitivamente, ele as seguiu. Ao aproximar-se do Monte da Caveira, também chamado Gólgota, local onde as autoridades romanas executavam os criminosos, Josué Ben-Ana viu, com inaudito horror, 3 cruzes tetricamente postadas uma ao lado da outra. E percebeu, no centro, seu querido Mestre Jesus, agonizante, pregado no alto do madeiro, com os pés e mãos sangrando, presos por cravos. Naquele momento, o mais terrível de toda a sua vida, Josué teve a sensação de que o mundo ruía. As têmporas latejaram e o sangue afluía ao coração, em ritmo descompassado. Lágrimas ardentes banharam-lhe o rosto, e ele ali permaneceu lembrando os dias felizes em que acompanhara seu rabi, ouvira suas pregações, partilhara da sua presença, alegrara-se com as curas que fizera. Ali permaneceu, sofredor e aflito, até que Jesus expirou. Uma tempestade estranha se formara e nuvens plúmbeas escureceram todo o céu. E a chuva desabou, torrencial. Todos correram, assustados, procurando o abrigo, mas Josué permaneceu no mesmo lugar, deixando que a água lhe encharcasse as vestes e as suas lágrimas se misturassem com os pingos da chuva. Nos dias que se seguiram, Josué só chorava. Retornou para a propriedade, mas não encontrava forças para o trabalho. Preocupado, o patrão quis saber o motivo da sua tristeza, e ele relatou-lhe o que acontecera naquele fatídico dia. Josué ficava perambulando pelos campos a lamentar e a se culpar. Se ele não estivesse longe, se não tivesse abandonado o Messias, talvez pudesse ter usado sua antiga influência para falar com o sumo sacerdote ou com Pilatos, o cão de Roma. Quem sabe tudo teria sido diferente, e Jesus ainda estivesse entre eles, vivo. Alguns dias depois, recebeu a notícia alvissareira que corria de boca em boca em Jerusalém. Jesus ressuscitara de entre os mortos. Dizia-se que fora visto e que até mandara recado aos seus apóstolos. Jesus estava vivo. Não morrera. Então, tudo aquilo que ele pregava era a mais pura expressão da verdade. Um júbilo imenso tomou conta de Josué, que se pôs a dançar e a cantar com alegria incontida. A partir de então, cheio de novo alento e de fé, Josué não se cansava de falar sobre o que ouvira dos lábios de Jesus e sobre os milagres que presenciara, para todos aqueles que quisessem ouvi-lo. Ao cair da tarde, terminado o labor no campo, reunia os trabalhadores e relatava-lhes tudo o que sabia sobre o Mestre. E também o que ouvira de outros lábios, de pessoas que passavam por aquelas estradas e tinham outras experiências interessantes para contar. Aos poucos, atraídos pelas reuniões singelas, trabalhadores de outras propriedades das imediações vinham ouvi-lo, e Josué, com imensa satisfação, discorria sobre o Evangelho de Jesus. Falava também, humildemente, os olhos rasos de pranto, da sua vida passada, de como perdera a família e a felicidade, e de como a mensagem de Jesus o modificara, pois se tornara mais brando, mais responsável e procurava amar mais as criaturas, visto serem todos seus irmãos, filhos de Deus. E as pessoas também se modificavam, cativadas pelo seu exemplo edificante. O ambiente na propriedade tornava-se mais fraterno e mais amigo, uns solidários com os outros, ajudando-se mutuamente. Certa ocasião, um viandante, ouvindo-o relatar a sua história, tomou-se de compaixão por ele. Ao terminar a locução, à luz das fogueiras, o desconhecido acercou-se dele e disse-lhe, comovido: Meu amigo, creio que Deus ouviu tuas preces. Acredito agora que não vim a estes sítios por acaso. Ouvi tua história e acho que posso ajudar-te. Conheço a família a que te referiste e com quem deixaste tuas filhas. Sei onde estão. Ou, pelo menos, acredito saber. Mal podendo acreditar nas palavras do desconhecido, Josué inquiriu, ansioso: Tens certeza? Então, por piedade, dize-me.
Onde estão? Bem, disse o homem sorrindo, não sei se ainda lá permanecem, visto não ter notícias deles há tempos. Ah! Não importa. Fala assim mesmo. É a primeira informação que consigo obter. Para onde foram? Saíram de Jerusalém com destino à cidade de Roma. Roma. Sim. O dono da casa, Simeão, tinha negócios na capital do império, que estavam a exigir cuidados. Então, depois de muito pensar, resolveu transferir residência para lá. Josué não sabia como agradecer ao viandante. Tomou-lhe a mão, depositando um ósculo de enternecida gratidão. Deus te abençoe, meu irmão, disse, enquanto as lágrimas lhe desciam pelo rosto. Na manhã seguinte, Josué arrumou seus magros pertences, despediu-se do patrão, que estimava muito de quem se tornara amigo sincero, abraçou os companheiros de trabalho, de cada um deles recebendo uma lembrança, e, cheio de renovadas esperanças, partiu para a cidade dos Césares. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Por favor, entre no nosso grupo do Telegram, para seguir em contato no caso de que esse canal seja cancelado pelo YouTube. Capítulo 5. Terceira parte. O caminho da salvação. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a roca. Mateus 7, 24 e 25. A viagem, longa e difícil, arrastou-se por muitos meses. O navio que tomara, com destino ao porto de Óstia, levava muitas cargas, que ia deixando nos portos em que atracava. Enfrentaram-se tempestades terríveis, ocasiões em que Josué acreditava que o navio fosse sossobrar, tal a fúria dos elementos. Mas, mesmo nessas circunstâncias, quando o barco balançava como uma casca de noz no mar encapelado, Josué Ben-Anã reuniu os passageiros e, enquanto a tripulação lutava para manter o navio a salvo, ele orava ao Criador, elevando o pensamento em súplicas para que não os deixasse perecer tão longe da terra natal. Contava-lhes passagens da vida de Jesus, seus ensinamentos e as doces parábolas que ouvira da boca do Mestre. E os aterrorizados passageiros aos poucos se acalmavam, ouvindo-lhe a voz serena discorrer sobre a boa nova e a incentivar, em cada um, a fé em Deus, misericordioso e bom, Pai de todas as criaturas. Após dificuldades de vulto, aportaram em Óstia, para júbilo de todos, que haviam se tornado amigos e que passaram a respeitar e admirar profundamente o companheiro de viagem que tanto os ajudara. Entrando na grande metrópole, Josué sentiu uma profunda emoção. Amante do belo e da arte, não pôde deixar de curvar-se perante a beleza e a grandiosidade de Roma. Percorrendo as vias públicas, olhava com admiração as construções imensas, os templos faustosos, os banhos públicos, a agitação do mercado, as residências luxuosas e senhoris. Contudo, um certo aperto no coração lhe afirmava que seria muito difícil, quiçá impossível, encontrar as filhinhas em meio à imensa população da metrópole. Entretanto, confiante em Jesus, não desanimava, certo de que o Senhor não deixaria de ampará-lo nessa penosa conjuntura. Resolveu dirigir-se aos bairros mais pobres e populosos para arranjar um alojamento. Após instalar-se num quarto que lhe ofereceram por preço módico, num bairro miserável, região que em nada lembrava a beleza da arquitetura e o luxo das vestimentas que vira na cidade, saiu para procurar serviço. Qualquer trabalho seria bem-vindo, desde que lhe permitisse prover a própria subsistência, pois não era mais aquele orgulhoso judeu, cuja única atividade era atender ao próprio prazer. Mudara de forma radical, não apenas física, mas moralmente. Lembrava, agradecido, que devia essa viagem aos amigos que fizera na herdade em que trabalhou. Na despedida, o patrão e os demais,
cada qual dentro das suas possibilidades, iam-lhe entregando, discretamente, aquilo de que podiam dispor, certos de que a viagem seria longa e ele precisaria de recursos para sobreviver. Alguns colocavam moedas em suas mãos, outros, uma vestimenta, uma túnica para aquecer-se do frio, ou mesmo gêneros alimentícios como pães, carnes salgadas, tamaras. Mesmo agora, era graças a essa ajuda que pôde alugar um cômodo humilde. Contudo, se não começasse logo a trabalhar, breve não teria como se manter. Encontrou serviço junto aos comerciantes, no mercado. Transportar cestos de legumes e de frutas, limpar e varrer as lojas, carregar água para os lojistas, tratar dos animais e auxiliar as nobres damas, carregando suas compras e entregando-as nas residências, seriam suas obrigações dali por diante. Só após ter tudo acertado, retornou ao pequeno alojamento para repousar o corpo cansado. No dia seguinte iniciou o trabalho logo cedo. Com o passar do tempo fez amizades e, um mês depois, convidaram-no para ir ao grande circo. Aceitou, prazeroso. Sentia-se sozinho e algo diferente viria a calhar, mesmo porque tinha desejos de conhecer o circo máximo. Passara nas imediações muitas vezes, entregue às suas tarefas, mas nunca entrara. No dia combinado dirigiram-se ao grande circo. Era uma ocasião festiva, mas Josué se deu conta de que não perguntara a Martuz o programa a que iriam assistir. O impacto de ver as instalações já praticamente lotadas foi grande. Nas arquibancadas, enorme multidão se aglomerava, inquieta e febricitante. Acomodaram-se. Não demorou muito e o imperador chegou com seu séquito, tomando o lugar de honra que lhe estava reservado. A um sinal quase imperceptível do soberano, deu-se início ao espetáculo. Gladiadores entraram na arena e Josué acompanhou com interesse as lutas, lembrando-se dos velhos tempos em Jerusalém, quando também ele participara de eventos semelhantes. Um tempo que lhe parecia muito distante e que agora não lhe dava nenhum prazer. Assistir a seres humanos a lutarem até a morte numa arena, segundo suas novas convicções, era-lhe penoso. Infinita piedade por todos eles lhe inundou o coração. Após essa primeira parte, o público pôs-se a gritar: "Queremos os cristãos! Os cristãos na arena! Morte aos cristãos!" Sob mudo assombro, Josué perguntou a seu acompanhante: "Martuz, o que dizem?" "Isso que ouves. Pedem a morte dos cristãos." Perplexo, Josué retrucou: "Será crível?" "Por quê?" "Porque os malditos seguidores do carpinteiro Galileu são criminosos e merecem morrer." Respondeu-lhe o amigo. Mas, por quê? O que fizeram eles?" Gaguejou Josué, incrédulo. "Porque o imperador Calígula quer acabar com eles. São responsáveis por muitos males em nossa cidade, e a cada novo lote de cristãos aprisionados, comemora-se uma data festiva em que são mortos, para a alegria do povo." "Ah! Mas ainda não sabes. Chegaste há pouco à capital do império." Procurando controlar-se, Josué nada mais disse, mantendo-se calado. Com infinita dor no coração, viu uma porta se abrir e duas fileiras de criaturas avançarem lentamente para o centro da arena, sob os écoles dos guardas e as chacotas da multidão que gritava enlouquecida. Entre os condenados viu homens e mulheres no vigor da idade, jovens, velhinhos andando com dificuldade, amparados pelos mais fortes. Caminhavam alguns tímidos, outros firmes, mas em seus olhos havia determinação e coragem. Quando suas vozes se elevaram, entoando cânticos em louvor à paz e ao amor, fez-se um silêncio estarrecedor. Aquelas almas nobres e dignas pareciam comandar o espetáculo. Uma emoção inusitada começou a tomar conta do imenso público. Percebendo o perigo, alguém gritou: "Às feiras! Soltem as feiras! Morte aos cristãos!" Como se fora um sinal previamente combinado, vencendo aquele momento mágico, a multidão despertou do seu torpor e pôs-se a fazer coro.
Morte. Morte aos cristãos. Soltem as feiras. Queremos as feiras. Lentamente, as grades existentes sob as arquibancadas foram se abrindo, e leões e tigres esfaimados deram entrada na arena. A princípio, as feras caminhavam a esmo, indiferentes ao terror que se estabelecera entre os condenados, que, no centro da arena, abraçados, formavam um único grupo, coeso. Os mais corajosos continuavam cantando em meio à gritaria da assistência aos uivos dos animais selvagens. As feras, que haviam permanecido sem alimentação por muitos dias, farejando a presença das vítimas, partiram para cima delas, provocando correria e pânico indescritíveis. Apesar dos esforços, a luta era desigual e os prisioneiros eram apanhados e estraçalhados à vista do populacho ensandecido, enquanto a arena se tingia de sangue. A multidão delirava. Indiferente ao sofrimento das criaturas humanas que lá estavam, torcia pelas feras, gargalhando de prazer satânico ao vê-las atacar alguém. Em pouco tempo, o espetáculo terminava e os animais, saciados, acomodavam-se para descansar, enquanto os restos sangrentos dos despojos permaneciam entregues às moscas. Deixando o local do espetáculo em meio ao povo satisfeito e sorridente, Josué despediu-se do amigo que o convidou para beber alguma coisa, estendendo a comemoração. Tentando controlar as emoções desordenadas em virtude do espetáculo deprimente que fora obrigado a presenciar, declinou do oferecimento. Agradeço-te o convite, amigo Martus. Contudo, estou algo indisposto e desejo repousar. Fica para outro dia. Retornando a seu quarto, livre de olhares estranhos e dando vazão ao sofrimento que lhe ia na alma, Josué jogou-se de joelhos no chão a chorar convulsivamente, enquanto o pensamento se elevava ao mestre dos mestres, suplicando ajuda para seus seguidores, que tão covardemente eram assim destroçados. Sentia-se culpado por não estar ali junto deles, morrendo por amor daquele doce Rabi Nazareno, a quem os condenados tão bem e fielmente, com tanta dignidade e nobreza, haviam provado a sua fé. No dia seguinte, Josué Ben-Anã pôs-se a perguntar a Martus, discretamente, sobre a situação dos cristãos na metrópole. E, assim, soube que os adeptos do carpinteiro se reuniam secretamente. Certo dia, ainda não tinha conseguido manter contato com nenhum irmão de ideal, viu alguém, nas imediações do mercado, desenhar com o dedo um peixe na areia. Aquela época os cristãos se reconheciam por esse símbolo. Aproximou-se e entabulou conversação com o desconhecido. Era um escravo de rico patrício, e Josué descobriu que não se equivocara. Tratava-se de um seguidor de Jesus. Conversaram, e o escravo contou-lhe que sempre que podia vinha ao mercado para fazer novos conhecimentos. Assim, já tinha descoberto 5 novos irmãos de ideal, confidenciou com orgulho. Sumamente satisfeito, Josué quis saber onde se reuniam, e o escravo disse-lhe que daí a 3 dias haveria um encontro. Combinaram avistar-se nesse mesmo local e seguirem juntos até a assembleia. Foi sob intensa expectativa que Josué aguardou o dia aprazado. Tarde da noite, quando o movimento da grande cidade diminuíra e só se viam raros transeuntes nas vias públicas, Josué dirigiu-se ao encontro do novo conhecido, acompanhando-o até ao local da reunião. Caminharam bastante, deixando a cidade para trás. Depois de um certo tempo, Josué notou outras pessoas que, como eles, se dirigiam caladas numa determinada direção. Chegando ao local, o escravo se identificou e apresentou o novo amigo. Seja bem-vindo, Cálio. Pode entrar. Penetrando no recinto, andaram por corredores estreitos talhados nas pedras até emergirem no local amplo, onde algumas dezenas de criaturas já se encontravam. Que local é este? Indagou Josué. Estamos nas catacumbas. É onde são enterrados os mortos, e ninguém nos descobrirá aqui.
dentre todos os lugares utilizados para as nossas reuniões, este tem se mostrado ser o refúgio mais seguro. Apesar disso, sempre mudamos de local para não corrermos riscos desnecessários. Josué notou que as pessoas portavam-se de maneira discreta, geralmente mantendo o rosto encoberto por mantos ou capuzes. Quase não falavam e, quando o faziam, era em voz baixa, como se temessem, mesmo ali, ser descobertas. Pouco tempo depois chegou aquele que faria a pregação. Era um senhor de idade avançada, cabelos e barbas brancos e fisionomia serena. Discorreu sobre Jesus, que ele conhecera pessoalmente nos felizes dias da sua passagem pela terra, na Galiléia distante. Falou dos ensinamentos do Mestre que pregava o amor a todas as criaturas, inclusive aos inimigos. Alguém muito jovem, mal saído da adolescência, interrompeu o orador perguntando, inflamado: Irmão Josias, devemos amar até os soldados romanos, que nos golpeiam e ferem? Sim, como não? Respondeu o interpelado. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus, que é Pai amantíssimo. A ignorância e a maldade são transitórias no coração do homem e, um dia, todos serão bons e amarão a seu próximo como Jesus ensinou. Mas irmão Josias, perguntou um homem de meia idade, e se vierem nos prender? Devemos perdoar e nos entregar em suas mãos, cheios de confiança. Deus sabe o que faz, meus filhos, e, se nos destinar ao martírio, devemos aceitá-lo com resignação e coragem. Além disso, que maior satisfação poderemos almejar do que entregar a vida por amor dele? Com sorriso nos lábios e olhos faiscantes de fé, todos concordaram com movimentos de cabeça. Então, vamos orar e agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos hoje, aqui, reunidos em seu nome, gozando destes momentos de convívio fraterno e amigo, tão raros na atualidade. Com uma prece emocionada, o pregador encerrou a reunião, visto que ela não poderia alongar-se muito. Finalizando, alertou a assistência para que todos saíssem aos poucos em grupos pequenos, de modo que não despertassem suspeitas. Capítulo 5. Quarta parte. O caminho da salvação. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mateus 5:11. Intimamente confortado por estar novamente em meio a companheiros de ideal, Josué acompanhou o escravo Cálio, que desejava apresentar ao orador da noite. Simpatia mútua se estabeleceu de imediato. Ao saber que se encontravam defronte de um conterrâneo, Josias e Josué trocaram lembranças e informações. Josias estava na capital do império há mais tempo e ouviu, com ansiedade e interesse, notícias recentes de sua terra, contadas por Josué. Mais satisfeito ainda ficou Josias ao saber que o novo amigo também conhecera Jesus pessoalmente e que fora seu seguidor. A lembrança e a saudade do querido mestre envolveu-os até as lágrimas. Cálio também estava surpreso com esses relatos e orgulhoso por ser amigo de alguém que considerava de extrema importância, porque convivera com o mestre, enquanto ele não tivera a felicidade de conhecê-lo. A partir de então, Josué tornou-se frequentador assíduo das reuniões. Auxiliava a comunidade com tudo que estivesse a seu alcance, tornando-se respeitado e admirado pelos irmãos de ideal, que o estimavam muito. Pela grande experiência na nova doutrina e pelo fato de ter conhecido Jesus pessoalmente, era sempre convidado para falar nas assembleias. Levava a sua palavra esclarecida e cheia de consolo, emocionando as pessoas com os relatos das passagens evangélicas, especialmente daquele inovidável dia do Sermão da Montanha. Muitos anos se passaram. A situação dos seguidores de Jesus oscilava ao sabor da política eventual. Durante esse tempo, atravessaram períodos de perseguição e morte, outros de calmaria, em que chegavam a se sentir até um tanto tranquilos e seguros. De outras vezes, conforme o governante, reiniciavam-se as perseguições e as prisões arbitrárias,
causando pânico em meio ao povo e obrigando os cristãos, que se reuniam nas catacumbas, a extremos cuidados para se evitarem maiores problemas. Certa feita, fora marcada uma reunião. Estava de passagem por Roma um antigo pregador das verdades eternas e todos ansiavam por ouvi-lo. O momento era difícil. Os soldados não davam tréguas e ninguém se sentia seguro, porque existia uma rede de espiões do imperador tentando descobrir novos redutos cristãos. Enfrentando os perigos, os seguidores do Nazareno, cheios de coragem e de esperança, dirigiram-se para o local combinado. O salão estava repleto. Aguardava-se apenas a chegada do convidado da noite para se iniciar a reunião. Não demorou muito e ele se fez presente. Tratava-se de um homem idoso, alto, cabelos e barbas brancos e encaracolados, e serenos olhos verdes. Falava pausadamente, relembrando passagens da vida do mestre e sensibilizando a todos pelas imagens evocadas. Discorria ele há cerca de um quarto de hora, quando se ouviu um inesperado barulho vindo da entrada. Ruído de vozes e tinir de metais anunciavam a presença de estranhos no recinto. Imenso terror se espalhou em meio à multidão. Os mais afoitos tentaram fugir, mas foram impedidos pelos soldados que dominavam a passagem estreita. O centurião olhava satisfeito o povo que se aglomerava no local, dizendo, galhofeiro e cruel: não te afirmei, Sinfrônios, que, com paciência, os pegaríamos. Agora, vamos matá-los como a ratos. Após essas palavras, soltou uma sonora gargalhada, sendo acompanhado por seus sequazes. Um frêmito de pânico agitou a multidão. O orador visitante ergueu os braços e, com um gesto, impôs silêncio à assembleia, afirmando tranquilo: irmãos, é chegada a hora do testemunho. O momento de demonstrarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Sejamos dignos dele, um justo, crucificado sem culpa alguma. Como se por um passe de mágica, ao ouvirem estas admoestações, todos se calaram. O ancião virou-se para o centurião que ouvia perplexo, caminhou ao seu encontro e apresentou-se. Centurião, estamos prontos. Cumpre teu dever. Foram todos levados para a prisão, onde ficariam aguardando o julgamento. Muitos abdicaram da fé, renunciando a seus ideais e renegando Jesus. Após jurarem fidelidade aos deuses do Olimpo, foram soltos. Outros, por terem amigos ou familiares influentes, também ganharam a liberdade. Contudo, 6 dezenas de criaturas, aproximadamente, permaneceram fiéis ao Cristo e continuaram na prisão. Alguns dias depois, foram transferidas para um cárcere nos subterrâneos do Grande Circo, onde deveriam permanecer até que se lhes deliberasse o destino. Naquele local triste e sujo, os prisioneiros formavam realmente uma só família, unidos mais ainda pela sorte comum. Josué andava de um grupo para outro procurando mantê-los serenos e exortando a fé nos corações. Notando 2 jovens que permaneciam abraçadas uma à outra, afastadas dos demais num canto do cárcere, aproximou-se. Sentando-se junto delas, pôs-se a conversar para animá-las. Trêmulas, pareciam apavoradas. O capuz do manto puxado sobre o rosto impedia que se lhes visse o semblante, como era costume entre as mulheres recatadas naquela época, especialmente as cristãs. Contudo, observando-as mais atentamente, Josué notou algo de familiar. Eram 2 jovens de 16 e 18 anos, cuja beleza, estranhamente, fez com que Josué se recordasse da doce Raquel, a esposa falecida há tantos anos. Perguntou seus nomes e, ao ouvir a resposta, levou um choque. Ela chama-se Sara, respondeu a mais velha. Eu sou Sula. Com um nó na garganta, Josué não conseguia falar, tal a emoção que o acometeu. As lágrimas deslizaram e ele só sabia fitá-las, embevecido. Minhas filhas. Balbuciou, finalmente. As moças trocaram um olhar cheio de espanto, incapazes de acreditar.
As lembranças do pai quase que se haviam apagado de suas mentes, tanto tempo havia transcorrido desde que se separaram. As imagens que tinham guardadas na memória eram bem diferentes dessa que agora viam. Lembravam-se de um pai jovem, cheio de vida, alegre e muito bem vestido. Não um homem velho, de barbas e cabelos grisalhos, pobre e mal trajado. Sobretudo, um cristão. Papai! Gritaram ao mesmo tempo. Já havíamos perdido as esperanças de rever-te algum dia. Exclamou Sula, a mais velha. Abraçaram-se demoradamente, cheios de júbilo. Afinal, Josué murmurou. Apesar da hora difícil por que passamos, este é o momento mais feliz de toda a minha vida. Tinha convicção absoluta de que o Senhor não deixaria de atender às minhas orações, permitindo-me rever e abraçar as filhinhas ainda uma vez antes de partir para o seu reino. Falou-lhes das buscas empreendidas, da dor, do arrependimento e das frustrações. De Jesus, que ele conhecera num momento difícil e que modificara radicalmente sua vida. Da viagem para Roma, em busca de notícias delas, que, infelizmente, durante anos não conseguiram obter. Por sua vez, elas lhe relataram suas vidas desde que tinham sido entregues à tutela dos parentes, a mudança para a capital do império, onde a tia Rebeca morrera e o tio Simeão encontrava-se inválido no leito. Que, a partir da enfermidade do varão, aos poucos perderam quase todos os bens, restando-lhes o indispensável para a sobrevivência, que elas eram as responsáveis por tudo em casa e temiam que agora, aprisionadas, o pobre enfermo viesse a falecer por falta de cuidados, uma vez que ficara sozinho. E Sula concluiu. Vê como é o destino, papai. Apesar de nos sentirmos atraídas pelos ensinamentos de Jesus, ainda não tínhamos tido a coragem de participar de uma reunião, embora os reiterados convites de uma vizinha. Naquela noite fatídica, era a primeira vez que íamos às catacumbas ouvir uma pregação. Ao que Sara juntou, enxugando uma lágrima discreta. Todavia, não nos arrependemos. Apesar de estarmos prisioneiras e sentenciadas à morte, nada se compara ao júbilo de termos te reencontrado, papai. Só lamento por ti e o Simeão, que agora ficará sozinho no mundo. Abraçando as filhinhas, Josué considerou. Deus é pai e proverá, minhas filhas, não vos aflijais. O mestre ensinou que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal, disse ele. Tenhamos confiança. Simeão não ficará desamparado. Conversaram longamente tentando recuperar o tempo perdido e aproveitando os momentos que ainda teriam para ficar juntos, os quais, tinham consciência, seriam breves. Josué Ben-Arã contou a todos a graça que o mestre lhe concedera, e os companheiros se rejubilaram com ele, louvando a Jesus. Dentro de alguns dias, haveria uma grande festa comemorativa para todo o povo romano, afirmavam os carcereiros. Apesar das condições do cárcere, do desconforto e do destino incerto que os aguardava, Josué e as filhinhas se sentiam felizes porque, finalmente, constituíam novamente uma família. Havia momentos em que todos oravam juntos, aurindo muita fortaleza moral e espiritual. Ouviam relatos da vida do mestre e comentários sobre trechos dos seus ensinamentos. Cantavam hinos para desespero dos seus guardiães, que não entendiam como os prisioneiros podiam agir assim, sabendo que estavam condenados à morte. No dia aprazado, aguardavam com serenidade e firmeza de ânimo. Quando os soldados romanos vieram buscá-los, conduzindo-os aos magotes para o sacrifício, Josué e as filhinhas procuraram ficar juntos, para desfrutarem até o final da mútua companhia. Quando deram entrada na arena, a princípio o sol cegou, pois o cárcere era escuro e mal iluminado. Com a vista acostumando-se à claridade, puderam perceber a multidão que lotava as arquibancadas, gritando desvairada. Morte aos cristãos! Morte aos cristãos! Pálidos, mas serenos, caminharam abraçados até ao centro da arena, cantando.
As jovens não contiveram um soluço a ver os despojos daqueles que os haviam antecedido, e que, sangrentos, enxovalhavam a areia quente. Logo outras feras vieram, no lugar das que estavam saciadas, e atacaram os condenados. Josué, vendo um tigre que se aproximava, empurrou as filhinhas para um lado, tentando-o atrair para si a atenção do animal esfaimado. Ao receber a primeira patada, sentiu-se atordoado, enquanto o sangue jorrava de sua cabeça. Procurou as filhas com os olhos embaciados, para contemplá-las, ainda uma vez, e guardar na retina suas imagens adoradas, quando notou que um grande leão saltava sobre elas. Nada mais percebeu. Tudo se apagou. Quando abriu novamente os olhos, já não viu mais a multidão enlouquecida que gritava sem cessar, nem as feras selvagens. Uma claridade azulada envolvia tudo e ele sentiu-se num outro mundo, tranquilo e cheio de paz. Um coro de vozes cristalinas vinha de algum lugar ignorado, entoando celeste melodia. Logo, deparou com outras pessoas e dentre elas as filhinhas, Sula e Sara, exultantes. Correu para abraçá-las, reconhecendo-se no reino da paz. Nesse momento, percebeu um vulto radiante que se aproximava, envolto em diáfanas vestes, compostas de pontos luminosos. Não teve dificuldade em reconhecer sua querida companheira Raquel, mãe de suas filhas, que vinha recebê-los. Com gesto carinhoso, a bela entidade envolveu em grande amplexo os entes queridos recém-libertos da carne, afirmando, sensibilizada: meu querido Josué, venceste as provas da existência, modificando os próprios passos ao influxo da amorável influência do Mestre, reparando os próprios erros e saudando débitos transatos, assim como as filhinhas do coração. Graças à firmeza, à coragem e à fé demonstradas, agora te candidatas a uma vida mais feliz na espiritualidade. Cheio de júbilo, Josué deixa que as lágrimas desçam pelo rosto, não contendo a emoção daquela hora. Sou infinitamente grato a Jesus por este reencontro, em que posso te pedir perdão por todo o mal que te causei. Não, meu querido, nada tenho a te perdoar. Quando praticamos o mal, é a nós mesmos que lesamos. O uso indevido do livre-arbítrio gera consequências, e, por nossas atitudes, somos responsabilizados, respondeu a generosa entidade. Mas, com tua vida de desprendimento e de amor, saudaste os débitos contraídos para com a justiça divina na pessoa do teu próximo. Agora, trabalharemos juntos em favor de um mundo melhor. Esta é apenas uma etapa. Outras virão, quando teremos oportunidade de ajudar aqueles que magoamos no passado. E assim, felizes, enlaçados eternamente, partiram para as estâncias de harmonia e paz que povoam o infinito, seguidos pelos outros companheiros, que também se haviam libertado da vestimenta corpórea e que eram igualmente recebidos pelos familiares e amigos desencarnados, com grande alegria. Das alturas, Jesus envolve com profundo amor a todos os que retornam ao mundo espiritual, fiéis a seu evangelho, após terem vencido as duras provas da existência, como trabalhadores da seara divina, dignos do salário celeste. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 6. Primeira parte. Lei de ação e reação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. O dia amanhecera tranquilo. Não obstante, algumas nuvens começavam a se acumular no horizonte, prenunciando o aguaceiro para o final da tarde. Da janela da sua vivenda, olhava a paisagem que se descortinava a perder de vista. Do lado direito, um pouco distante, as isbas dos mujicas que trabalhavam em suas terras. Do lado esquerdo, os contrafortes das montanhas nevadas, contrastando com o céu muito azul. Ao centro, as plantações que se estendiam até onde o olhar abarcava. Suspirou de satisfação observando os mujicas a cultivarem as desiatines da sua propriedade. A colheita prenunciava-se farta nesse ano,
E os grãos de aveia, cevada e trigo, de boa qualidade, deveriam alcançar razoável preço no mercado, aumentando ainda mais seus haveres. O homem que assim meditava era um típico exemplar da aristocracia russa. De estatura elevada, porte elegante, trajava-se à moda caucasiana, com calças de flanela largas, que as botas prendiam, franzindo, usava um bequimete, espécie de túnica fechada até o pescoço, que descia até os joelhos, abotoada de lado, contornando-lhe a cintura, uma faixa afranjada. Quando necessário, em virtude do frio ou do vento cortante, um gorro de peles completava a indumentária. Boris Chernigov descendia de família tradicional, muito respeitada na Rússia, de grande poder político e imensa fortuna. Em vista disso, o rapaz crescera orgulhoso e altivo, considerando-se superior às outras pessoas e conservando, no trato com os mais humildes, especialmente os servos que trabalhavam para ele, uma atitude de inalterável indiferença e desprezo. Perdido em cogitações, não viu um homem que se aproximara e que humildemente esperava lhe fosse dirigida a palavra, como era de hábito entre pessoas de categoria inferior no trato com os superiores. O recém-chegado pigarreou discretamente e Boris Chernigov só então notou sua presença. Ah! Estás aí, Pietro? O que queres? Dize logo porque estou ocupado. Revirando o chapéu entre os dedos trêmulos, o servo desculpou-se de vir incomodar Barini. Desculpa-me, Barini, procurar-te a estas horas, contudo tinha urgência em falar-te. Como sabes, tenho um filho pequeno, que está enfermo. Gostaria de levá-lo a médico, na povoação mais próxima, mas para isso preciso de recursos. O que desejas, afinal? Dize logo. Interrompeu rispidamente o patrão, com impaciência, sem ter se dado ao trabalho de ouvir direito o que o camponês dizia. Se o Barini pudesse arranjar-me alguns rublos, poderia dar o tratamento que meu pequeno Nikita precisa. Seria apenas um empréstimo, senhor. Pagar-te-ei com meu trabalho. Ou então, se preferires, tenho algumas aves, uma cabra e um porquinho, que venderei para reembolsar-te. Levantando-se colérico e batendo com o rebenque nas botas, Boris retrucou. Pensas que tenho dinheiro para perder contigo, miserável mujique? Não te darei um rublo sequer. E o que fazes aqui, quando deverias estar trabalhando na colheita, vagabundo? Mas, Barini. Fora. Fora daqui. Volta às tuas obrigações se não quiseres ser castigado como mereces. E agradece a minha generosidade por não te mandar embora das minhas terras, a ti e a tua família. Pietro teve vontade de pular no pescoço daquele homem e matá-lo. Todavia, um resto de lucidez fez com que se controlasse a tempo. Assim, com os olhos úmidos, os dentes cerrados de ódio contido, sem levantar a cabeça para que o Barini não visse sua revolta, o infeliz mujique afastou-se, amarfanhando o chapéu entre os dedos e murmurando uma desculpa. A caminho de sua isba, o pobre servo não continha a cólera. Para Boris Chernigov alguns rublos não significavam nada, mas para ele, Pietro, representavam a salvação do filhinho. Bastaria um pouco de boa vontade do patrão para que seus problemas fossem resolvidos. Contudo, ele fora indiferente a seus apelos. Entrou em casa amargurado. Viu pela fisionomia angustiada da esposa que o estado de saúde do garoto havia piorado. Tentando tranquilizá-la, afirmou. Não te preocupes, mãezinha, hei de conseguir o necessário para que nosso pequeno Nikita tenha o atendimento de que precisa. O dono da loja, na vila, é meu amigo e não deixará de nos ajudar. Mais tarde, quando terminar o serviço, irei procurá-lo. Voltou para o campo e trabalhou até o final da tarde. Ao retornar para casa, pesadas nuvens ameaçavam uma tempestade. Mal colocou os pés dentro da isba e o aguaceiro despencou, torrencial, impossibilitando-o de sair para buscar socorro, e muito menos de levar o garoto ao vilarejo.
Dirigiu-se ao quarto, ansioso para ver o pequeno. No leito, um menino de 7 anos, febril, delirava. A mãe, ralada de angústia, aplicava compressas frias sobre a fronte da criança, na tentativa de abaixar a febre que a consumia. Contudo, o pequeno não apresentava qualquer reação favorável. A mãe lembrou-se de uma receita, que lhe fora dada por uma velha curandeira que vivera nas redondezas, feita com algumas ervas que medravam nas imediações. Procurou as ervas, fez a infusão e deu ao menino, com resultado benéfico. Nikita acusou ligeira melhora, enchendo os pais de renovadas esperanças. Segurando a mãozinha do filho, escaldante de febre, entre as suas, Pietro fitou um ícone de Nossa Senhora de Kazan, num nicho na parede, e suplicou mentalmente: Senhora, não deixeis que meu filho se vá ou não sei o que poderia fazer. Aquele homem infame sofrerá as consequências da sua dureza de coração. Não lhe perdoarei jamais se meu pequeno Nikita vier a morrer por culpa dele. Boris Chernigov não terá mais paz. Eu juro. Nesse momento, parecendo ter recobrado por instantes a consciência, o pequeno Nikita abriu os olhos. Meu filho! Exclamou Pietro. A senhora de Kazan ouviu minhas preces. O menino, fitando o pai, falou com voz sumida. Paizinho, lembra-te das vezes em que me ensinaste que devemos ser bons e não guardar mágoa no coração? Sim, meu filho, lembro-me. Como foi mesmo que Jesus ensinou que deveríamos perdoar? Jesus disse que deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Disse o pai, num soluço. És muito sábio, papai. Quem foi que te ensinou essas coisas? Foi um sacerdote, meu filho, que passou certa vez pela região e esteve hospedado alguns dias em nossa casa. Com um sorriso, o pequeno concluiu. Então, paizinho, tira essas ideias ruins da tua cabeça. Não culpes ninguém pela minha morte. Vi uma mulher muito bonita, que julgo ser Nossa Senhora de Kazan, que me pediu te transmitisse este recado. Contendo soluços, Pietro abaixou a fronte, esmagado pelas palavras do filho agonizante. Sentiu que a pequena mão lhe fugia de entre os dedos e, levantando a cabeça, percebeu que Nikita exalara o último suspiro. Seu filho morrera. O desespero que o dominou foi terrível. Os gritos da mãe, que entrara naquele instante no aposento, ecoaram por toda a aldeia. A partir daquele momento, esquecido das últimas palavras do filho, uma onda surda de ódio tomou conta do seu coração. Os outros servos vieram lhe prestar solidariedade, e na aldeia pobre todos choraram a morte de Nikita, que era criança boa e querida por toda a gente. A Barina veio consolá-los. Apesar de esposa de Boris Chernigov, a senhora era boa e amável. Disse-lhes palavras de consolação, que o mujik, com expressão endurecida, ouviu sem responder. A mãe de Nikita agradeceu, em lágrimas, a bondade da senhora que tinha saído do conforto de sua mansão para consolá-los em momento tão doloroso. Boris Chernigov não apareceu. Nos dias que se seguiram, Pietro não conseguiu fazer nada. Entregue à sua dor, não conseguia chorar nem extravasar o que lhe ia no íntimo, ruminando ideias de vingança. No 4º dia, decidido, deixou o leito, vestiu-se e foi para o campo, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, havia tomado uma resolução. Vingar-se-ia daquele homem duro e cruel que não respeitara seu sofrimento de pai. Boris Chernigov tinha um filho de 5 anos que era a luz dos seus olhos. Para que o Barini sentisse o que ele, Pietro, estava sentindo, resolveu que se vingaria do pai, matando-lhe o filho, o pequeno Igor. E Pietro se pôs a estudar um plano que lhe permitisse concretizar seu objetivo. Observava, à distância, sempre que possível, os hábitos da casa. Descobriu que o garoto costumava brincar no jardim, em meio às grandes árvores, durante um período do dia. Após o almoço, percebeu também que, muitas vezes,
Brincava sozinho, sem a companhia da serva que exercia as funções de babá, visto que ela se distraía conversando com um dos empregados, com quem estava de namorico. Tudo planejado com detalhes. Certo dia Pietro aproximou-se, resolvido a colocar em execução seu plano, após certificar-se de que o menino Igor estava só. Acercou-se com um sorriso e começou a conversar. O garotinho respondia, fitando com os grandes e expressivos olhos, o que fez com que Pietro sentisse o coração apertado, lembrando-se do seu pequeno Nikita. "Queres passear comigo?" perguntou. "Não posso. Papai não gosta que me afaste muito." "Não te preocupes. Ninguém notará tua ausência. Já viste os lindos peixes que vivem no rio que passa aqui perto?" O pequeno balançou a cabeça negativamente, já interessado. "Queres vê-los?" "Quero. Quero. Leva-me até o rio. Gosto muito de peixes." Igor estendeu a mãozinha, confiante, e puseram-se a caminhar. Para o garoto tudo era novidade e alegria. Apontava as borboletas coloridas que pousavam nas flores, os pássaros que voavam no céu ou que cantavam nos galhos das tilhas, dos plátanos e dos salgueiros. Pietro, sentindo o calor da mãozinha na sua, ouvindo a voz que tagarelava sem parar e o riso cristalino da criança, lembrava-se do seu Nikita, e titubeava. Ao mesmo tempo, vinha-lhe a lembrança figura do pai, duro e prepotente, e o ressentimento retornava. Não podia voltar atrás. Boris Chernigov, aquele homem insensível e cruel, que desprezara suas súplicas, que não se apiedara do seu amor de pai, teria que sofrer como ele e sua esposa tinham sofrido a perda de um ente querido. Chegando às margens do rio, a criança se pôs a bater palmas e a pular de satisfação, dando gritinhos. "Olha o rio! Como é lindo! Viva! Onde estão os peixes, paizinho?" Pietro fechou o coração, não permitindo que bons pensamentos o desviassem de seu objetivo, e apontou para o rio. "Observa. Ali estão eles." O menino, ansioso e sorridente, virou-se para olhar na direção que lhe fora apontada, fitando as águas revoltas. Pietro aproveitou a ocasião e aproximou-se mais, estendendo os braços. Já se dispunha a empurrar o menino para dentro do rio, quando, por surpresa, viu uma fumaça esbranquiçada que se elevava do meio das águas. Aos poucos, notou que essa neblina se condensava, enquanto um vulto lentamente se formava, acima da correnteza. Sob terrível espanto, reconheceu naquele vulto seu querido Nikita. A imagem era muito nítida para que pudesse se equivocar. Fitando-o tristemente, o filhinho desaparecido suplicou. "Papai, não cometas um crime. Essa criança não te fez mal algum. Confia na justiça de Deus. Confia. Confia." Após essas palavras, o vulto se foi diluindo lentamente até desaparecer nas águas. Como que despertando de um sonho, alertado pelo espírito do filho, Pietro percebeu a gravidade do ato que ia praticar e arrependeu-se. Já estava com as mãos nas costas do garoto para empurrá-lo, e Igor chegou até a perder o equilíbrio. Todavia, apavorado ante a responsabilidade que assumia naquele instante, Pietro segurou-o, impedindo que caísse no rio. Devolveu o garoto são e salvo para a alegria dos pais, que, tendo dado pelo desaparecimento do filho, o procuravam, desesperados. O pequeno contou que quisera ver os peixinhos e que o paizinho Pietro levara. Contou até, com seu jeitinho infantil, que ele quase caíra no rio, e que o Mujik o salvara, segurando-o a tempo. Envergonhado, Pietro ainda teve que ouvir os agradecimentos de Boris Chernigov e de sua esposa, que não sabiam como recompensá-lo por ter salvo seu querido e único filho, a razão de suas vidas. A partir desse dia, Pietro resignou-se ao que não poderia evitar, isto é, a perda do filho. No entanto, dentro do seu coração nascera uma nova esperança, pois tinha a convicção de que seu querido Nikita estava vivo. Aquela imagem do pequeno morto,
Mais vivo do que nunca, flutuando sobre as águas do rio, ficaria para sempre em sua memória. Sua situação melhorou, consideravelmente, dali por diante. Boris passou a externar sua gratidão ao Mujik, dando-lhe condições de vida mais compatíveis com a dignidade humana. Nikita lhe dissera para confiar na justiça de Deus, e Pietro entregou ao Criador a decisão de punir o culpado pela morte do seu filhinho. Capítulo 6. Segunda parte. Lei de ação e reação. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6:12. O tempo passou. Corria o ano de 1968. Numa favela da bela cidade do Rio de Janeiro, residia uma família que passava por extremas necessidades. O operário Boris, descendente de nobres russos que fugiram da terra natal para o Brasil, por ocasião da Revolução Bolchevista, em 1917, trabalhava numa grande empresa como empacotador de alimentos. Seu salário era reduzido, pois não tivera oportunidade de estudar e não possuía qualquer tipo de especialização profissional que lhe garantisse melhor remuneração. Assim, tinha que se contentar com o serviço que aparecia, agradecendo a Deus a oportunidade, pois o desemprego era grande. Também a sua descendência russa, numa época em que o Brasil passava por sérios problemas políticos após a Revolução de 1964, não tornava as coisas mais fáceis para Boris. Contudo, o fato de a família ter vindo aportar no Rio de Janeiro, fugindo do comunismo russo, contou a seu favor. Apesar disso, por 2 vezes já tivera problemas com a polícia e fora intimado a prestar esclarecimentos. Por esse motivo, procurava adotar sempre uma conduta irrepreensível, não se metendo em confusões, se quisesse continuar em liberdade. Além do mais, nunca gostara de política, mantendo-se sempre afastado das discussões em torno do assunto e procurando viver apenas para a família. O patrão, homem com trânsito livre entre os militares, político ambicioso e indiferente aos problemas dos operários, estava consciente da lei da oferta e da procura que vigorava nas relações trabalhistas. Como detivesse em suas mãos todo o poder, obrigava-os a uma vida de quase miserabilidade. No humilde barraco de Boris faltava muitas vezes o essencial, e, com o coração angustiado, ele ouvia os filhinhos pedirem um pedaço de pão, sem ter como atendê-los. Nessas horas, o ódio dominava seu íntimo, envolvendo a todos no seu rancor, como se a sociedade fosse culpada dos seus infortúnios. No fundo, era orgulhoso da sua descendência nobre e detestava a posição de subalternidade que a vida lhe reservara. Certo dia Boris chegou em casa após um cansativo dia de serviço e encontrou o filho caçula com febre. A esposa, preocupada, pediu-lhe que tomasse providências para que o menino fosse encaminhado a um médico. Mas, o que fazer? Ele não era um empregado com carteira assinada e a assistência médica era difícil numa cidade grande como o Rio de Janeiro. A criança piorava a cada minuto e Boris resolveu-se por uma atitude extrema. Tomando o pequeno nos braços, desceu o morro a passos céleres, encaminhando-se para o bairro de luxo na Zona Sul, onde residia o patrão. Ao chegar defronte da residência senhoril, percebeu que havia festa. Todas as luzes estavam acesas e, do interior, vinha o ruído alegre de vozes e de música. Aproximou-se do portão e solicitou ao porteiro que chamasse o dono da casa, asseverando a urgência do pedido e afirmando-lhe ser operário da fábrica. Pela expressão desesperada do recém-chegado, o porteiro aqueceu, e, após alguns minutos, o proprietário veio até o portão. Muito bem vestido, cabelo engomado, cigarro entre os dedos e cheirando a bebida alcoólica, denotava impaciência. O que desejas, Boris, de tão urgente para vires incomodar-me em casa, quando estou recebendo visitas? Humildemente, o operário explicou. Desculpa-me, senhor, mas meu filhinho está doente, arde em febre e careço de recursos para levá-lo a um médico. Indignado,
O patrão retrucou, demonstrando extrema indiferença para com a situação do subordinado. Com que então, é por isso que me procuras a estas horas da noite? Como falaste ao porteiro em urgência, não tive dúvidas em vir atender-te pensando que se tratasse de algum problema com a empresa. Não, senhor, quanto a isso fica tranquilo. Tudo vai bem na fábrica. Sou eu, senhor, que preciso de ajuda. Meu pequeno, que aqui vês, está muito mal, arde em febre, e preciso levá-lo urgentemente a um médico, mas não tenho recursos para pagar a consulta. Se me adiantares o dinheiro, poderás descontar do meu salário no final do mês. Ajuda-me, por piedade. Não tenho a quem recorrer. Insistiu ainda o empregado, tentando sensibilizar o patrão. Entre uma baforada e outra, displicente, desculpou-se o dono da casa. Infelizmente, não posso. Não possuo no momento a quantia de que necessitas. Sabes como é, as coisas estão difíceis e a fábrica não vai bem. Ainda na semana passada fui obrigado a dispensar 2 dezenas de empregados, contra a minha vontade. E, olha, deves agradecer-me por não estares nessa lista. Lamento, mas não posso ajudar-te. Fez uma pausa aí, aspirando com volúpia a fumaça que o cevolava do cigarro, considerou, à guisa de consolo. Além disso, febre em criança é coisa normal que não inspira maiores cuidados. Volta para casa, Boris, e verás que ele logo estará bom. Isso é coisa passageira. Aliás, já deverias estar acostumado com essas coisas. Afinal, tens outros filhos. O portão fechou-se com ruído metálico e Boris, antes de se afastar, ainda ouviu quando o patrão recriminou duramente o porteiro por tê-lo incomodado sem motivo, finalizando com "e que isso não se repita". Lágrimas de humilhação e de dor brotaram dos olhos de Boris, a par de uma cólera surda contra aquele homem indiferente e cruel, diante de quem não se pejara de rastejar por amor do filhinho. Apesar de suas súplicas, o patrão não respeitou seus sentimentos de pai, não se condoeu da sua situação, pois a ele nada faltava, tinha tudo e nunca soube o que era ouvir um filho pedir um pedaço de pão, sem poder atender. Não, o rico industrial não sabia o que era necessidade. Caminhando pela avenida à beira-mar, com o menino nos braços, o operário sentia-se exausto. Humilhado e ferido em seus sentimentos mais caros, mente em desalinho, Boris ruminava sua revolta. Que fiz eu para merecer isto? Se Deus existe, por que permite que estas coisas aconteçam? Porque uns têm tanto e outros carecem do necessário para viver. A necessidade do filho, porém, fez com que do fundo do coração brotasse uma prece sincera. Ó Senhor! Ajuda-me. Sei que nada mereço, mas meu filhinho precisa de socorro. É pela vida dele que eu te suplico. Ele, que é um anjo caído dos céus e que nada fez de mal, que é a luz da minha vida. Ajuda-me. Andando a esmo, o pobre pai deixou a elegante zona sul. Sem saber o que fazer, qual rumo tomar, Boris entrou por uma pequena rua de subúrbio, já próximo do morro onde morava. Notou uma casa com luz acesa e portas abertas. Aquela hora da noite, a luminosidade que vinha do interior varando as trevas parecia-lhe um convite. Uma placa singela, afixada um pouco acima da porta de entrada, indicava a finalidade. Era um centro espírita. Suspirou. Apesar de não se envolver com religião, sempre ouvira dizer que os espíritas tinham fama de ajudar os pobres. Como nada tivesse a perder, resolveu entrar. Nunca tinha entrado num centro espírita. Nem sabia como era. Com surpresa, viu-se num salão pequeno e simples, sem imagens ou atavios, algumas dezenas de cadeiras enfileiradas simetricamente e, ao fundo, uma mesa coberta com toalha branca, sobre ela, um vaso de flores e alguns livros surrados. Na parede, um quadro negro onde se lia a frase: "Fora da caridade não há salvação". Esta frase deu-lhe ânimo e esperança para prosseguir. Deu mais alguns passos.
Ainda havia algumas pessoas. A reunião terminara e Boris notou que se preparavam para fechar as portas. Ao vê-lo chegar com a criança nos braços, um simpático senhor caminhou ao seu encontro. Boa noite. Em que te podemos ser útil, meu irmão? Confortado pela gentil acolhida, Boris sufocou um soluço no peito opresso. Olhos úmidos e suplicantes, sem conseguir falar, mostrou a criança adormecida em seus braços e que ardia em febre. Imediatamente o senhor, que se chamava Pedro, colocou a mão na fronte do pequeno e disse, apreensivo: tens razão. O menino está com muita febre. Não te preocupes, porém. Já vamos atendê-lo. Um dos nossos irmãos, aqui presente, é médico, e não se negará a examiná-lo. Boris respirou, aliviado. Não podia acreditar em tamanha sorte. Chamaram o companheiro, que, um pouco distante, dialogava com duas pessoas. Ao ser informado do que estava acontecendo, ele veio imediatamente, aproximando-se, gentil. Colocou o garoto sobre uma mesa e examinou cuidadosamente. Depois fez algumas perguntas, que o pai respondeu. Em seguida, o médico tirou da maleta um antitérmico, ministrando-o à criança. Só então explicou ao aflito pai. O menino está com suspeita de pneumonia e deverá ser internado no hospital imediatamente. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro, exclamou Boris, torcendo as mãos, nervoso. Não te preocupes. Isso se arranja. Vamos. Não temos tempo a perder. O médico pegou a criança nos braços, colocou-a no seu carro e conduziu-a pessoalmente à internação em um hospital de sua confiança. Poucas horas depois, o pequeno estava num quarto limpo e arejado, tomando soro e sob os cuidados de enfermeiras prestimosas. Boris não sabia como agradecer aos generosos benfeitores que o céu, tão oportunamente, colocara em seu caminho. Despedindo-se do médico e agradecendo efusivamente as atenções e cuidados que ele tivera com seu filho, Boris deixou o hospital acompanhado de Pedro, por quem sentiu especial simpatia. Caminhando pelas ruas e sentindo o ar fresco da noite, abriu o coração ao novo amigo, falando-lhe sobre as suas condições de vida, a humilhação que sofrerá ao procurar socorro na casa do patrão e do milagre que acontecerá ao passar por aquela rua silenciosa e pequena de subúrbio, onde encontrará tudo o de que necessitava naquela hora tão dolorosa da sua existência. E terminou dizendo: acredita, Pedro, esta é a primeira vez que conto meus problemas a alguém. Talvez porque tenhas me inspirado viva simpatia desde o primeiro momento. Sinto como se nos conhecêssemos de longa data, e, o mais incrível para mim, que sempre fui arredio e desconfiado de todas as pessoas, sei que posso confiar em ti. Pedro pareceu meditar por alguns instantes e confirmou com voz pausada: sim, meu amigo, Deus age por caminhos estranhos. Contudo, nada acontece por acaso. Também sinto que não é a primeira vez que nos encontramos, e que o fato ocorrido hoje tem extraordinária importância em nossas vidas. Por isso, temos sempre que confiar em Jesus, que sabe o de que necessitamos e poderá nos auxiliar sempre. Tem fé, Boris. Teu filhinho ficará curado, com a bênção de Deus. Despedindo-se, Boris abraçou o novo amigo dizendo: também acho que esta noite seja de fundamental importância para mim. Conhecer a ti e aos outros companheiros do teu grupo foi a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Agora, uma nova esperança nasce em mim. Quero me informar melhor sobre o Espiritismo, religião que é capaz de produzir pessoas como as que conheci hoje. Boris Chernigov, o cruel e despótico proprietário de terras no passado, reencontrava, em outra situação e em outro local, em pleno século XX, o Mujik Pietro, a quem prejudicara. Já fazia muito tempo que este lhe perdoara de coração, denotando o progresso conquistado. Enquanto isso, o russo Boris Chernigov defrontava-se com a cobrança dos seus atos passados,
tendo a oportunidade de redimir-se perante a justiça divina e de sofrer da mesma maneira que fizera sofrer, através da lei de causa e efeito. Boris começou a frequentar a casa espírita uma vez por semana e a cada oportunidade mais se encantava com os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Compreendeu que os problemas que passamos hoje são consequência de erros cometidos no passado e que, dos atos praticados no presente, dependerá a felicidade ou a infelicidade futuras. Que se ele tinha um patrão despótico e autoritário, indiferente e egoísta, é porque merecia e se teria de suportar as lições para se reeducar à luz do Evangelho de Jesus. E que, sobretudo, muitos dos problemas vivenciados hoje, independente da cobrança da lei por atos negativos do passado, eram consequência do seu próprio comportamento atual. Numa análise fria e desapaixonada, reconhecia-se agora orgulhoso e revoltado com a situação e, em virtude disso, descontava nos colegas, tão sofredores e carentes quanto ele mesmo. Transformou-se. Passou a tratar as pessoas com bondade e gentileza, tendo sempre um sorriso e uma palavra amiga para cada um dos operários da fábrica. Em pouco tempo, era o líder de todos e o mais estimado. Quando surgiu uma vaga de chefe de seção, foi natural e inevitável sua nomeação para o cargo, o que tornou sua vida muito mais confortável. Com o novo salário, bem melhor que o antigo, conseguiu alugar uma casinha perto do centro espírita, para a alegria de todos. E a sua esposa, também integrada na casa e grata por toda a ajuda recebida, passou a responsabilizar-se pela limpeza das instalações, cheia de boa vontade e de disposição para o trabalho. E Boris nunca mais se esqueceu de agradecer a Deus a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, que transformara a sua vida e a de sua família, agora compreendendo a mensagem de Jesus e sua grande sabedoria quando ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Capítulo 7. Primeira parte. Nenhuma das ovelhas se perderá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Diariamente ele fazia o mesmo trajeto. Saía de casa, percorria as vias de maior movimento e logo transpunha as portas da cidade em direção ao campo. Gostava de sentir o ar fresco vindo das montanhas e o aroma das flores, ouvir o canto dos pássaros pousados nas árvores e o murmúrio da água que corria por entre as pedras descendo a montanha. Fazia-lhe bem esse contato com a natureza, pois deixava para trás o movimento da grande metrópole, o barulho do mercado, o tumulto dos mercadores, cada qual alardeando seus produtos, colocados à venda nas barracas improvisadas, o cheiro característico de carne assada no braseiro, de frutas e de vinhos, o odor de peixes preparados em azeite fervente, que se misturava ao de óleos perfumados acondicionados em grandes ânforas, potes de cremes, muito apreciados pelas mulheres, e ervas aromáticas para defumação. Sem contar, naturalmente, os dejetos jogados em plena rua e que, com o calor do dia, recendiam ainda mais, espalhando o ar fedente e contaminando o ar. Era, pois, com infinita satisfação que Ismael deixava a cidade procurando a tranquilidade e a paz do campo. Passava horas meditando, estendido na relva macia a admirar o céu azul, onde as nuvens passavam sem se deter, ou recostado numa árvore a observar os pequenos animais que se aproximavam tranquilamente da nascente para beber a água cristalina, que, após deter-se compondo uma pequena piscina natural entre as pedras, corria transformando-se num riacho rumorejante. Percebendo-lhe a presença, não sentiam temor algum. Após saciarem a sede, achegavam-se a ele como se fossem velhos amigos. Provavelmente, por reconhecerem nele uma pessoa que lhes queria bem, que lhes dispensava afeto. Na verdade, Ismael amava os animais, os pássaros e todas as formas de vida existentes sobre a face da terra. Seu coração generoso estava sempre aberto para abrigar a quantos se aproximassem dele, e era com muito carinho que lhes falava. A voz terna soava cariciosa aos pequenos ouvidos,
Os olhos serenos eram um convite para que se acercassem e a mão que se estendia afagava-os gentilmente. Não tinham medo. Familiarizando-se com sua presença, subiam em seus ombros e até em sua cabeça, repousavam em seu regaço, muitas vezes adormecendo no morno aconchego do seu colo, envolvidos pelos braços acolhedores. Com o passar do tempo, era como se tivessem marcado o encontro. Naquele mesmo horário e local se encontravam todos os dias. Quando Ismael ia embora, despedia-se de todos os amiguinhos com palavras ternas, prometendo retornar no dia seguinte. Quando, por qualquer razão, via-se impedido de comparecer, os pequenos amigos aguardavam inutilmente, farejando o local onde ele costumava sentar-se a emitir grunhidos de tristeza, cada qual em sua linguagem particular. Contudo, isso só acontecia quando o tempo chuvoso não lhe permitia uma incursão ao campo ou quando alguma enfermidade o prostrava no leito. Após passar algumas horas em contato com a natureza, Ismael retornava à cidade com o sol a pino. Chegando em casa, subia celeri as escadarias, atravessava o amplo corredor rumo a seus aposentos. Fazia uma higiene ligeira e descia ao térreo, onde a mãe e o pai o aguardavam para a refeição. Onde estiveste, meu filho? Pergunta-lhe a mãe, ansiosa. Ao que o pai, irritado, responde sem aguardar maiores explicações. Para onde se dirige Ismael todas as manhãs? Ao campo, certamente. Acertaste, meu pai. Passei horas agradabilíssimas em contato com a natureza, informa o rapaz com a fisionomia serena e irradiando vitalidade e alegria de viver. Na tua idade eu já trabalhava e era o responsável por toda uma herdade. Retruca Gastão de Olmedo, com azedume. Eras feliz, meu pai? Indaga o jovem. Feliz? Não sei. Nunca tive tempo para pensar em felicidade. Só em trabalho. Desde cedo dei duro e, apesar da fortuna, nunca me foram dadas as facilidades que possuis hoje. Aí está, meu pai. Queres que eu também seja infeliz? Não me aprazem as lutas de que os jovens da minha idade tanto gostam, nem tampouco os combates que meu irmão tanto aprecia. Teu irmão Michael está nas frentes de batalha defendendo a nossa pátria. Retruca novamente o pai, com orgulhosa satisfação. Temos outras maneiras de defender o nosso território, senhor meu pai. Uma delas é reconhecer o direito de cada um, não querendo mais do que nos pertença por justiça. O que estás a insinuar? Esbravejou o dono da casa. Vendo que a discussão resvalava para terreno perigoso e escorregadio, a mãe interveio. A hora da refeição deve ser sagrada para todos nós. Deixemos de lado esses assuntos que só causam aborrecimentos. Falemos de coisas mais amenas ou comamos em silêncio, saboreando estes quitutes, que estão ótimos. Aceitando a sugestão, ambos se calaram e a família terminou o repasto em paz. No dia seguinte, Ismael levantou-se cedo, como de hábito. O pai já o aguardava, andando de um lado para outro, os passos ressoando no lajedo. Quando o viu, comunicou-lhe sua decisão. Creio que há tempo de tomares um rumo na vida. Hoje irás comigo às plantações. É meu desejo que vás te informando sobre o andamento da propriedade para saberes administrá-la no futuro. Uma ordem paterna, àquela época, não podia ser contestada. Tinha que ser cumprida. Assim, o jovem Ismael suspirou profundamente, enquanto fez uma leve curvatura, aquecendo. Sim, meu pai. Após a refeição matinal deixaram a cidade em busca do campo. As lavouras estendiam-se a perder de vista, e, enquanto cavalgavam, o pai ia fazendo observações sobre as plantações, as condições do solo, a época do plantio e da colheita. Chegaram até uma aldeia, onde residiam os camponeses que trabalhavam em suas terras. O estado das moradias impressionou o jovem Ismael, que passou a observá-las melhor. O telhado quebrado, as paredes de barro, quase caindo, as janelas de madeira,
apodrecidas pelo tempo. O conjunto todo era precário, denotando extrema miserabilidade. Ao ouvirem o ruído dos cascos dos cavalos, os habitantes foram se colocando nas janelas para ver quem chegara, e, identificando o senhor das terras, Gaston de Olmedo, e o filho, vieram para fora. Em geral, eram mulheres velhas e crianças desnudas, uma vez que as pessoas saudáveis estavam, já àquela hora, trabalhando nas plantações. O rapaz sentiu o coração se confrangir ante aquelas figuras esquálidas. As crianças, especialmente, tinham os olhos arregalados de espanto e medo, o que surpreendeu. Deixou que o corpo escorregasse pelo dorso do cavalo, colocou os pés no chão e aproximou-se delas, amigável. Vinde. Nada tens a temer. Quero conversar convosco. Nisso, de uma das choupanas, saiu um homem de seus 40 anos de idade. Ao vê-lo, o senhor de Olmedo, colérico, indagou em altos brados. Maldito preguiçoso! O que fazes aqui a estas horas, quando deverias estar junto com os outros a labutar? Temeroso, o homem aproximou-se. Senhor, passei muito mal esta noite e não tive condições de me levantar do leito. Sinto muitas dores e... Mentira! Pensas que me enganas, patife. És mandrião e não gostas de pegar no pesado. Assim dizendo, rapidamente levantou o braço que portava o chicote, descendo-o sobre as costas do infeliz, com toda a força do seu ódio. O couro do chicote, ao tocar o dorso do pobre homem, rasgou-lhe a velha camisa e abriu-lhe as carnes, de onde o sangue brotou, vermelho e quente,